Hello, pessoal! Vamos falar sobre como construir magnetismo sem ser marqueteiro. Muito prazer, eu sou a Janine Rodrigues, sou neurocientista de marcas pessoais e faço você ser uma marca, uma profissional muito desejada, bem paga pelos seus serviços, atraindo clientes melhores, inclusive, tá? Então vamos lá. Qual é desse tema, né? Existe uma diferença muito grande que poucos profissionais sabem dentro dessa questão da construção de ser uma marca pessoal forte, magnética, que atrai as pessoas realmente sem ter que ficar correndo atrás do cliente, tá? Porque assim, quando você meio que divulga, compre aqui, compre não sei o que, se for uma coisa de vez em quando até, beleza, né? Você precisa realmente se divulgar para vender. Mas quando é uma coisa muito panfleto, fica parecendo assim que você está correndo atrás. E aí o que acontece? Você não vem naquela onda de ter clientes que venham até você. E aí gera aquela ideia de quem divulga corre atrás e quem é magnético é procurado de forma instantânea, forma magnética, né? Então, magnético, você atrai a pessoa realmente para você. Tá? E hoje eu vou te mostrar exatamente como é que você vai criar essa presença, gerar esse desejo, essa autoridade, sem parecer que você está vendendo, sem ser insistente, sem exagerar no marketing, porque eu acho que a maioria de vocês tem medo, assim, de divulgar para não ser chato. Tô mentindo? Quando você tem medo de ser chato, é onde você talvez não queira ser marqueteiro, tá? E já vou te adiantar logo que, cara, você tá aqui vendendo seus serviços, seus produtos, né? E especialmente vendendo serviço, que é o que eu mais falo, que é o que eu direciono minha comunicação aqui no Insta, tá? Então, se você tá aqui vendendo os seus serviços, você precisa vender, literalmente. Você precisa falar sobre preço, você precisa falar que você tem vagas, que tá limitado, que, enfim, né, que você tem algo para ser vendido e que aquilo está disponível para vender. Agora existe a maneira de você fazer isso mais certa, vamos dizer assim, para não ser chato, para não ser insistente, tá? E aí o magnetismo, ele vem, no fim das contas, de 3 dimensões, tá? Primeiro é como você se sente sobre si mesma. Segundo, como o seu corpo comunica isso na sua postura, no seu olhar, no ritmo da voz, tá? Terceiro, como você conduz a experiência emocional de quem está te acompanhando. E aí falando especialmente aqui da rede social, né? Porque eu acho que é onde você mais divulga e que tem medo de ser marqueteiro. Porque se fosse para panfletar na rua do seu estabelecimento, talvez você não tivesse tanta vergonha ou tanto medo de parecer ser chato quanto aqui na internet. Tô mentindo? Então aqui na internet é onde eu acho que a maioria das pessoas tem medo de parecer ser chata. E talvez se você está aqui também você é uma delas, né? E aí qual é o ponto, tá? O marketing, tá? Marketing tradicional, ele vai realmente mostrar como você... vai mostrar o que você faz. E esse seu jeito de ser magnética, na verdade, vai colocar em pauta como você é. Tipo assim, seu diferencial, aquilo que atrai as pessoas sem você precisar tanto abrir a boca, que é o que a sua linguagem não verbal fala antes mesmo de você. E aí, eu já atendi vários profissionais que tinham esse receio, porque na verdade não sabia como postar. Foi ensinado a postar, digamos, algumas, né, até, tem que postar 3 vezes por dia, tem que postar tais e tais assuntos, e isso meio que trava a pessoa muitas vezes, porque a pessoa não sabe, no fim das contas, para qual caminho seguir, e às vezes, inclusive, fica artificial. E tudo aquilo que fica artificial faz com que a gente não consiga sustentar por muito tempo. Por isso que eu falo tanto de olhar para sua essência, olhar para quem você é, olhar para você, justamente se colocar no mercado de uma maneira autêntica, de uma maneira que revele a sua essência aqui, para que as pessoas se identifiquem com a sua essência e queiram te comprar por conta da sua essência, tá? E aí, sem perceber, a maioria das pessoas acaba sabotando o magnetismo, que é essa força, né, para atrair as pessoas sem precisar convencer muito,
porque justamente fica tentando convencer demais o cliente, às vezes força a simpatia. E aí tem uma questão, né? O povo fala, a gente tem que humanizar o atendimento, a gente tem que ser mais comunicativo para a pessoa falar mais, né? E fica aqueles atendimentos forçados, onde você poderia muitas vezes até ser mais objetiva. E por outro lado, se você está muito em cima do cliente insistindo, dá aquela ideia de que, nossa, você tá com a agenda vazia, né? Por que você está insistindo em um cliente que já te disse não? Claro que você vai quebrar objeções, mas você tem que reconhecer a hora que não é não e dar espaço também para a pessoa. Então essa insistência, essa forçação, na verdade, de simpatia pode, na verdade, te atrapalhar também e fazer com que você afaste o cliente que poderia estar mais próximo. Então, o que acontece muitas vezes aqui? Você copia estilos que estão na moda, coisas que não tem nada a ver com você, porque tá vendo fulaninho fazendo, tá vendo que tal coisa viralizou, e aí isso não tem a ver com o seu negócio, você copia ali. Muitas vezes você também tem uma energia instável na hora de aparecer, cada hora se mostra de um jeito, e isso faz com que a pessoa perceba incongruência, afinal não está repetindo aquilo que está sendo dito. Talvez você também posta sem intenção, que é o que a maioria faz, inclusive, não sabe como postar, posta de qualquer jeito, e aí fica aquele bando de post panfletado no perfil. Não é que você precisa programar a semana toda não, mas pelo menos tem uma intencionalidade do que você vai colocar no seu negócio, porque você tem que pensar que o Insta aqui é a sua loja, tá? E as pessoas que te seguem são potenciais clientes. Então pensa, se você tivesse um espaço físico, os seguidores, se você tem, inclusive, os seguidores são seus transeuntes ali da loja, ok? Então você tem que ser magnética a ponto de que as pessoas queiram te comprar apenas olhando ali seu perfil. Então aí você talvez esteja se perguntando agora, tá, Janile, o que eu posso fazer então para ser mais magnética? Primeiro, você tem que ter essa energia de autossuficiência, você tem que demonstrar que você não precisa do cliente, é uma coisa meio desapegada. Não é que você vai ser snob de tipo, não preciso de você, você é só mais um, não é esse o contexto, mas é você mostrar que tipo assim, tá tudo bem também se a pessoa não fechar com você naquele momento, você não vai morrer por isso, você não depende dela para o seu negócio se sustentar, ainda que você esteja muito desesperada para fechar a venda, porque quando você está desesperada, a pessoa sente esse desespero na sua marca, na sua condução. E isso faz com que, na verdade, você afaste as pessoas. Segundo ponto é você ter uma identidade clara. Se você toda hora fica mudando o estilo, a forma como se aparece, a estética do ambiente, tudo isso vai minar seu negócio. Me perguntaram um dia desses se era bom ficar mudando as cores do perfil de tempos em tempos. Cara, se você não for uma loja assim que tenha tipo coleção, né? Por exemplo, acho que a Prada de vez em quando fica mudando, porque mudou a coleção, mudou. E inclusive ainda assim tem que ser uma coisa muito pontual. Mas se você não for algo nesse sentido, que está sempre fazendo uma coleção, na verdade o cliente vai sentir desconfiança, porque cada vez que eu entro tem uma cor diferente, e aí eu vou e volto, faço analogia com uma loja física, com um espaço físico. Todo mês você entrar numa loja de roupa e ela tá com uma cor diferente nas paredes, você não vai ficar meio desconfiado, vai achar que tem alguma coisa estranha, né? Por que aqui no Instagram você quer ficar mudando o tempo todo? Esse é um ponto. Terceiro, você tem que ter uma experiência emocional, ou promover essa experiência emocional. O cliente, ele vai lembrar da emoção que ele sentiu com você. Na verdade, tem alguns estudos até que falam que a nossa memória cerebral, ela é uma lembrança do que a gente acha que aconteceu, como a gente se sentiu. Às vezes não é o fato exato. E aí, quando você alinha esses 3 pontos, é onde você começa a ter um magnetismo mais próximo, tá? E aí, o magnetismo, eu vou deixar essa sacada aqui com você, tá? Não se cria para os outros, é algo para você na sua vida, criar dentro de você mesma, para você não ser a profissional desesperada, a profissional que não sabe conduzir o cliente porque precisa fazer a próxima venda. Então, quando você está alinhada com o seu valor, sua identidade, sua energia, que são esses pontos que eu trouxe aqui, você não precisa se mostrar mais. Você vai fazer as coisas com intenção e naturalmente o cliente vai vir até você.
de forma quase que instantânea. Entrou, quer comprar, quer conversar. E, claro, estamos numa era que as pessoas têm tantas opções para escolher que elas vão sim pensar um pouco mais para fazer as escolhas. Não só por ter opções, mas tem muita enganação no mercado, muito golpe, muita coisa. Então, neste momento em que vos falo agora, tá mais difícil mesmo fechar algumas vendas por conta dessa desconfiança generalizada. Então, assim, quando você mostra esse magnetismo, mostra sua autenticidade, fica muito mais fácil de você convencer, porque você se destaca da multidão e mostra que você não é mais uma, mostra que você de fato é confiável. Então, quando a sua energia, a sua estética, sua intenção estão alinhadas, você vai atrair o cliente que vai sentir algo diferente em você. E é esse cliente que sente algo diferente em você que fecha com você, porque ele gostou da sua essência. E é isso que vai fazer você ser uma marca memorável, a marca inesquecível que está sempre na mente do cliente como primeira opção.